presidente Lula vai discursar na Assembleia Geral da ONU em Nova York. Mas o que a gente pode esperar desse discurso? É o seguinte, pelo que a gente apurou, os temas estão, como por exemplo, já designados como o combate à desigualdade, a defesa do meio ambiente e uma reforma da governança global. Além disso, um outro ponto que está dando o que falar é o encontro com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Fontes do governo informaram que a previsão é que a reunião bilateral com o Zelensky pode acontecer hoje mesmo ou amanhã, depois da abertura da Assembleia Geral. Para quem está de olho na agenda do presidente Lula, o balanço mostra que depois dessa viagem a Cuba e Nova York, o presidente completará 2 meses fora do Brasil. Muita expectativa também nessa viagem, meu querido PP, para o encontro de Lula com Joe Biden. Afinal de contas, ele vem de Cuba, certo? Importante reunião bilateral que vai acontecer e, pelo que a gente apurou, os dois vão tentar encabeçar um movimento de liderança de avanços de direitos trabalhistas, tanto Joe Biden quanto Luiz Inácio Lula da Silva. Como é que você vê isso? Eu vejo que é uma pauta comum, né? Você vê, por exemplo, que os Estados Unidos, a classe que mais sofre lá nos Estados Unidos atualmente com a crise econômica dos Estados Unidos é a classe de trabalhadores brancos nos Estados Unidos, né? Que foi a classe que acabou votando no presidente Trump, né? Então, Biden, pensando nas eleições do próximo ano, né, contra o Trump, né, ele está querendo articular um certo apoio dessa classe de trabalhadores brancos estadunidense para a base de apoio dele. E nada mais justo que ele dialoga com essas pessoas e pense em dar mais direitos trabalhistas a essas pessoas, né? Então eu vejo que é uma pauta que pode impulsionar o Trump nas eleições dos Estados Unidos. Agora, Paulinho, eu não acredito, sendo bem sincero, muito em união bilateral dentro da Assembleia Geral da ONU, né? É bom lembrar que o tempo que cada pessoa tem para conversar entre si é menos de 10 minutos. Assim, é surreal. Não dá para você articular nada de forma eficaz em 10, 5 minutos de conversa, né? Mas é um primeiro passo, né? E como você bem mesmo disse, né, o Lula, nos últimos meses, tem feito aceno tanto para a China, quanto para Cuba, quanto para a Venezuela. Então, eu acho que essa reunião com Biden também tem, do ponto de vista da diplomacia, de uma aproximação com os Estados Unidos, naquele aspecto que os Estados Unidos pode também ajudar o Brasil e o Brasil aos Estados Unidos. E mostrar que o Brasil não está tão próximo assim da China e está querendo fazer aceno também aos Estados Unidos, de modo a ter uma relação pacífica entre o país. Basicamente, o que o PP está falando aqui para a gente é que, o Lula é do bem e é um cara que quer fazer as pazes com todo mundo. A pergunta que eu te faço é a seguinte: é possível isso? É possível um dia você sentar com Cuba e ter um relacionamento desses que o Lula tem com um país socialista, depois vai para os Estados Unidos e tenta um relacionamento com a maior democracia do país, depois visivelmente faz gestos para a China? Ou seja, essa falta de posicionamento do Brasil é uma boa? Seria possível, Paulinho, seria possível se o Brasil mantivesse ali uma situação de neutralidade, né? De não tomar partido nos conflitos que são existentes entre os países como Cuba e Estados Unidos, como Rússia e Ucrânia, como a China e os Estados Unidos, mas o Brasil não tem essa posição atualmente de neutralidade. O presidente Lula, ele chega nos locais, ele se emociona e fala o que o povo quer ouvir, e isso gera desgaste político, o tempo todo gerando desgaste. Então, sim, seria possível, mas não é o que a gente pode esperar deste governo nas relações diplomáticas nessa gestão, porque o histórico recente, a gente não tem nenhum ano de gestão, mas nesses meses de gestão a gente já viu que o nosso presidente, ele tem se desencontrado nas palavras e, claro, o tempo todo tem que ficar corrigindo. Vamos aguardar agora em relação ao presidente dos Estados Unidos. Fala, Pepe. Historicamente, o Brasil se aproxima da Rússia, da China e dos Estados Unidos, né? É bom lembrar que quem idealizou a política exterior do Brasil nos 2 primeiros governos de Lula e também nesse agora é o Celso Amorim, que é exatamente a questão da neutralidade, né? Quem está escrevendo... Então eu não vejo... Exatamente, quem está escrevendo... O discurso do nosso quem está escrevendo o discurso do Lula, inclusive, é o Celso Amorim, né? Então eu não vejo como absurdo e eu fico pasmo com a tua surpresa...
da neutralidade do Brasil em relação à China e aos Estados Unidos. Sempre foi assim. O que foi, Maninho? Não tem neutralidade no Celso Amorim. O Celso Amorim é pró-Rússia. O Celso Amorim é alinhado com a Rússia. Quando você vê as declarações do Celso Amorim sobre a guerra da Ucrânia, é uma coisa constrangedora, porque ele passa pano por um desastre humanitário surreal. Ele diz que, ele chega a dizer que, eu vi as fotos da guerra, mas fotos qualquer um produz. Mas, Maninho, mas mesmo fotos assim... não quer dizer nada. Esse tipo de declaração não é uma declaração de neutralidade, é uma declaração de quem faz qualquer esforço que seja para justificar o seu alinhamento ideológico com a Rússia. Mas eu te pergunto, Mário, graças ao Celso Amorim, que o Lula vai se encontrar com o Zelensky na Assembleia Geral da ONU. Ou seja, o Celso Amorim é essa pessoa que realmente... A essa altura do campeonato. Não, ou seja, depois, mas existe uma neutralidade. Seria preso no Brasil. Disse que o Putin não seria preso, disse que a guerra acontece porque a Ucrânia não quis conversar, quando é uma guerra que ameaça a própria existência da Ucrânia. Do Amorim, não. Vale sempre lembrar... O Putin não reconhece a legitimidade da existência da Ucrânia como um país. É disso que se trata. Se a Rússia parar de atacar, acaba a guerra. Se a Ucrânia parar de se defender, acaba a Ucrânia. E diante dessa situação... Mas são coisas diferentes, Maninho. Assim, eu sou contra a guerra da Ucrânia e da Rússia, claro, sou contra a guerra. E eu tenho a certeza que o culpado da guerra é a Rússia. A Rússia que está errada no caso concreto. Mas o Lula e o Celso Amorim não tem essa certeza. Mas o Lula e o Celso Amorim estão começando... Mas os dois estão começando a acenar novamente para a Ucrânia e estão começando, apesar da aproximação do Brasil com a China, buscar uma aproximação também com os Estados Unidos, como deve ser uma política exterior do Brasil. Não, deveria ser. Eu concordo, o Brasil devia conversar com todo mundo. O que eu estou colocando é qual é a credibilidade do chefe de Estado que vai tentar agora dizer que é próximo de todo mundo quando ele já fez essas declarações desastrosas. Turma, um rápido break para você que está no rádio, são 10 horas e 25 minutos. Agora, o que o Lula também está pensando é naquele foco, naquele projeto lá de ser o grande embaixador da paz mundial. Vocês lembram disso? Certo, Nelson Kobayashi? Certo. O foco é total. Discurso de Nis, né? Isso. O presidente Lula quer ganhar um Nobel da Paz, resolver a guerra da Ucrânia com a Rússia, ser conhecido por esse presidente que propaga a paz, mas só tem que pensar bem antes de discursar, porque os discursos têm gerado justamente o contrário, têm gerado até mais conflitos no final das contas. O PP, ele tem um coração tão grande que ele tem essa boa intenção, enxerga tudo do ponto de vista positivo, mas a gente precisa considerar que tem questões ideológicas envolvidas também nessa relação internacional que o presidente Lula faz. Ele não está lá só pensando no benefício do Brasil, economicamente, nas relações bilaterais, nos acordos que podem ser gerados. Tem ideologia envolvida e não é pouca não, é bastante. Vamos lembrar aqui dos companheiros da América do Sul, esse tanto de reunião que a gente tem de CELAC, de Unasul e de tantas outras que não tem o condão de resolver economicamente a situação desses países, mas sempre propagando a ideologia, o Foro de São Paulo, e que parece, na visão do PP, que não existe, simplesmente é ignorado quando ele faz esses comentários. Foro de São Paulo, Foro de São Paulo diplomática do Brasil. Que é? Não existe, PP. Foro de São Paulo, Foro de São Paulo é um motivo para os amigos se encontrarem e tomarem cerveja juntos. A importância do Foro de São Paulo para o mundo e para a América Latina é zero, nula. Meus queridos.